Juliana, conta pra gente aí seu bairro, sua cidade, o que você faz a vida. Vamos lá. Como que você chegou? Tenho 30 anos, essa cara de mocinha, mas tenho 30 anos. Sempre trabalhei com vendas. A minha família sempre foi uma família de trabalhar muito. Eu aprendi que, assim, o horário dia útil e horário fixo não existe lá em casa, mas vem muito antes. As vendas acontecem muito antes. O que que acontece? Eu sou de Guarulhos, São Paulo, aqui pertinho de Alphaville, não moro em Alphaville desde sempre. Às vezes vem aquele, nossa, mas já tá em Alphaville e já é rica, né? Não, gente, as coisas não são Ninguém assim. imagina o que passou lá atrás, né? E aí, lá atrás, o meu avô tinha uma empresa de 1,99, na época do Fernando Collor, tudo de 91. E aí, meu avô faliu. Quando meu avô faliu, foi a minha família inteira que trabalhava com ele trabalhar em outro ramo. A minha mãe foi dar aula de inglês, e aí meu pai tinha um lava rápido, e eu era bolsista na escola que minha mãe dava aula. Só que minha mãe sempre foi muito boa de dar aula de inglês. E minha mãe dava aula na melhor escola de Guarulhos. E eu era praticamente o patinho feio da escola, porque eu era bolsista. Eu ia muito mal, porque era uma escola muito difícil, é uma escola que coloca uma galera no ITA. Já comenta aí se você passou dificuldade na escola, que eu passei muito, viu? Mas tudo bem, isso não significa nada, tá? Eu falo que a recuperação que a gente fazia não define o nosso futuro. Porque se tinha 100 matérias, eu ficava em 100 matérias de recuperação. Não, se tirava 3, pra mim já era sorte. Eu já comemorava. E minha mãe falava assim, 3, parabéns, filha. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Nessa escola, eu era forçada a estudar muito, então eu já tive essa questão da autodisciplina, que eu acho que é um diferencial. Porque muita galera do digital pensa o seguinte, mas eu tenho liberdade de horário. Só que você tem que ter autodisciplina. Porque se você não tem autodisciplina, não adianta qualquer liberdade de horário, você não vai fazer, você vai procrastinar. Então isso foi uma base muito boa do meu colégio. E aí chegou a época da faculdade. Vamos fazer faculdade. Eu falei, o que minha mãe e meu pai vão poder pagar? Só que no mesmo ano, a minha mãe resolveu abrir uma loja. Porque a minha mãe foi tradutora da Polícia Militar na Índia antes do tsunami. E aí, olha só, ela voltou. Na verdade, ela estava na Índia e aí o que aconteceu? O pessoal falou assim, vamos mergulhar nas Maldivas. E minha mãe, quebrada ainda da época do meu avô, falou, como é que eu vou mergulhar nas Maldivas? Mas estou aqui na Índia, não posso deixar de ir. E aí minha mãe foi até o Taj Mahal, depois de mergulhar nas Maldivas, e aí viu prata. Falou assim, vou trazer prata e vou vender e vou pagar essa conta da viagem. Ligou para um primo meu, torceu para ele atender, né, porque era telefone fixo 20 anos atrás. Pô, Marcão, consegue liberar aí uma grana quando eu voltar a te pagar? Não, consigo, beleza. E aí minha mãe comprou tudo em prata, ela dava aula ainda no colégio, o colégio liberou ela ficou cerca de 2, quase 3 meses na Índia, e eu fiquei com a minha avó. E aí no que ela voltou, ela vendeu muito rápido. Porque tinha aquela questão da sacoleira e tinha aquela questão que era da Índia mesmo. A gente não tinha tanto acesso à internet. Então, assim, hoje você fala assim, isso daí não deve ser verdade. Mas lá atrás, sabia que a Meg tinha ido para a Índia. E aí minha mãe vendeu super rápido e falou assim, vou começar como sacoleira. Então ela dava aula de manhã, de tarde, à noite ela fazia a faculdade e vendia prata, começou a vender semijoias e tudo mais. E aí teve um fluxo legal, minha tia, que era professora também no mesmo colégio, falou assim, vou começar com você, vamos lá. E aí elas resolveram abrir uma loja no fundo da casa dos meus avós, e eu estava no 3º ano do colégio. Minha mãe abriu a loja, uma semana ela foi mandada embora, na outra semana minha tia foi mandada embora. Sacanagem. E de um colégio que na época, 12 anos atrás, ele custava quase R$2.000 a mensalidade. E aí eu tava assim, 8 meses para terminar o colégio, meus pais falaram, não, a gente dá um jeito, você continua. Mas eu falei, caramba, faculdade, o que eu vou fazer de faculdade? Medicina eu nem cogitava, gostava, mas eu falei, não vou passar em medicina. E aí falei, vou passar em arquitetura, vou fazer arquitetura. E aí na época eram os blogs lá de trás, a blogueiragem já existia. E aí eu fiquei, mas gente, se eu fizer arquitetura, aí passei em arquitetura numa das melhores faculdades de São Paulo, só que era muito cara, e era uma faculdade assim, muito da elite, muito da classe mais alta. Eu falei, será que eu vou me encaixar nesse meio? Porque eu não tinha carro. Eu falei, pô, não sei se eu vou me encaixar nesse quadradinho aí. E aí eu falei, quer saber? Vou começar a ler sobre blogs e tudo mais. Aí uma santa amiga do colégio falou assim, sua cara fazer moda, sua mãe já tem a loja? Eu falei, menina, o que eu tô bobeando? Ajudou aí. Vou fazer. Só que tinha uma separação. Era design de moda e negócios da moda. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer negócios. Porque a questão do design, a gente vive num país muito de importação, né? Então, você fabricar no nosso país é difícil, você produzir no nosso país é difícil. Então, eu falei, quer saber? Eu vou para a área de vendas. E minha mãe já tinha loja, então o que eu fazia? Eu saía de casa às 5h30 da manhã, pegava fretado, pegava um trem, ia lá para o Morumbi, que eu morava em Guarulhos, ainda dava uns 45 quilômetros de distância. Mas longe, viu? Longe. Frio, chuva e tava lá. E eu comecei a fazer moda, comecei a fazer negócio da moda, e sempre nessa pegada, saía da faculdade e ia com a minha mãe para a loja, saía da faculdade e já ia para a loja. E aí o que aconteceu? Nesse período da loja, a loja era uma loja fechada, não tinha vitrine. E a gente tentou fazer um site. O site não vingou. E eu via que eu precisava vender mais, porque aquilo me incomodava, sabe, Mike? Eu pensava o seguinte,
Poxa, eu sempre tive acesso a muita coisa. Minha mãe sempre me ensinou muita coisa, minha avó sempre me ensinou. Então, assim, eu queria ter as coisas que os outros tinham. Eu não tinha um carro, que nem o pessoal do colégio fez festa de 15 anos, eu também não tive. E aquilo era algo que me incomodava. Então, eu pensava, como é que eu vou tirar uma graninha a mais? Como é que eu vou fazer um pouquinho a mais? E aí, no primeiro ano da faculdade, eu gostava muito de fazer brigadeiro. Sempre gostei de cozinhar. Dou várias receitas também. Junto com o Marco Digital, a gente cozinha lá em casa. E aí eu sempre gostei disso e fiz um dia brigadeiro, porque minha mãe ia fazer um coquetel da loja, falou assim, você não quer fazer o brigadeiro? Pra gente não gastar muito, né? Eu falei, quer saber? Vou e faço. E eu tinha um desejo, o primeiro desejo da mulher, acho que não é nem o carro, é o silicone, né? Tem isso mesmo, mulher desse jeito, né? Mulher assim, a gente não quer estar sobre 4 rodas, mas quer estar peituda. E eu... A gente pensa que esse é o nosso motor, né? Eu fiquei aos 18 anos, imagina, nem imaginava que isso era pouca coisa lá na frente. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz o brigadeiro, e aí no que eu fiz o brigadeiro, uma cliente, a melhor cliente da loja na época, entrou e falou assim, você faz pra vender? Eu falei, faço. Agora, não fazia, não é fácil. Puxei minha avó, falei, então a gente tem que fazer 3 mil brigadeiros pra semana que vem. Minha avó, como assim 3 mil brigadeiros? Eu falei, 3 mil brigadeiros. Não vendemos 3 mil. Eu falei, beleza, vamos lá fazer. E meu pai falava assim, aquela coisa bem adolescente, eu falei, eu quero colocar silicone, eu não tenho dinheiro. Eu falei, se um dia eu arrumar metade, você paga metade? Não, eu pago metade, beleza. Lá que fui eu com o checão da cliente, falei, ó, tá aqui, fiz. E ele, não acredito. E aí foi lá o primeiro start, que assim, antes, o que acontecia? Eu tinha o meu saláriozinho, que era R$750 da loja, e eu falava, poxa, eu quero ganhar mais, eu sei que eu não vou fazer muita coisa com isso, só que eu também pensava, até onde eu vou ganhar mais aqui se a visibilidade da loja da minha mãe é pequena? Porque é na casa dos meus avós. Eu precisava sair disso. E aí, esse modelo de negócio fechado, ele tem um complicador, né? Que é a caderneta, que é o caderninho. Todo mundo pode dever, mas você não pode cobrar. E aí, as dívidas lá foram aumentando. Porque a gente comprava o produto, não recebia da cliente. Aí eu falava, como é que eu vou pedir um aumento se nem minha mãe está recebendo, se nem minha tia está recebendo? Então, eu fui buscando alternativas para vender mais. E aí, chegou o tal do Instagram. Aí Já era. Eu falo que eu sou da era quase que dinossauro do Instagram. Quando tinha um monte de filtro que a gente morria de vergonha de postar, eu era uma dessas que morria de vergonha. Tem até hoje meu primeiro vídeo. E é assim, oi gente, tudo bem? Aqui tá a vitrine da loja. Morria de vergonha, mas você fazia, né? Mas fazia. E aí o mais legal é que eu fui entendendo que dependia de mim. Dependia de mim aparecer. E eu não colocava empecilho, porque às vezes a gente coloca, né, principalmente mulheres assim, ai, mas eu não tenho o meu corpo dos sonhos, ai, mas eu não tenho ainda a bolsa cara para aparecer, eu não tenho carro, não tenho cenário. Gente, faça o que você pode com o que você tem nas mãos. Sempre, sempre, sempre. Se a gente colocar, a gente, assim, vai arrumar desculpa para tudo, tudo. Você vai arrumar desculpa que hoje tá frio, que hoje tá calor, que você tá com fome, que você tá sem fome, que você tá indisposta, que o problema é o governo, que o problema é tudo que acontece no nosso país, e não é. A gente tem o poder de mudar, independente do governo, independente de qualquer coisa, está nas nossas mãos. É essa autodisciplina e autorresponsabilidade também, que foi o diferencial. E eu comecei a fazer, comecei a estar lá no Instagram da loja, montamos um site, só que sem conhecimento nada vende, né? O Salomão já falava, né? Sem conhecimento, o ser humano vai perecer, né? E parece muito doido isso, mas hoje, com a estratégia certa, eu brinco que a gente consegue vender até fralda suja de neném. Você precisa dar estratégia, você precisa montar. Foi do filho do Michael Jackson, você vende ela. Vende. E aí, o mais interessante é que eu comecei com o site e tudo mais, e aí, nesse meio do caminho, conheci o Rafa. Depois de 8 anos, eu tinha o site da loja, mas eu tinha, assim, vendas não expressivas. Rafa quem é seu? Rafa, meu namorado, tá ali atrás das câmeras com a gente. Conheci o Rafa. E aí, numa reviravolta da minha vida, fui morar com o Rafa em 20 dias, saí de Guarulhos para Alphaville. Mas do nada, assim, que isso? Isso é bom, hein? Oh! Ah, pitch foi bom ali. Ô, Guerra, mó lero, rapaz, em 20 dias levando pra morar já, ué. Só que daí vem o choque 2, né? De Guarulhos para Alphaville. Aí que a mente coçou. Falei, caramba, eu quero ter tudo que essa galera aqui tem. Eu quero carro importado, eu quero tal coisa. Mas assim, sempre trabalhando. E entrava uma renda legal na nossa casa, que era do Rafa, que tinha um trabalho numa empresa de telefonia super grande. Tinha as coisas da loja ainda que performavam bem, eu não poderia reclamar.